Ei pessoal, tudo bem? Lembra de dar um joinha aí e se inscrever no canal da gente aí, né? Beleza? Então vamos falar hoje sobre guitarras, né? Vamos falar sobre o Lynyrd Skynyrd. Eu tô olhando aqui porque tem uma colinha aqui. Lynyrd Skynyrd, eu confesso que eu não sou assim um grande fã do Lynyrd Skynyrd, né? Das músicas do Lynyrd Skynyrd, não sou, mas a gente sempre tem que tocar alguma coisa deles, né? Sweet Home Alabama, Simple Man, sempre tem que fazer parte do repertório aí, que o pessoal curte, né? Mas uma coisa, eles perderam esses dias um dos membros fundadores do Lynyrd Skynyrd, que é cadê? Gary Rossington, né? Morreu, é um dos guitarristas do Lynyrd Skynyrd, morreu recentemente. Ele era um dos fundadores, único, né, dos membros fundadores do Lynyrd Skynyrd, né? Mas a gente tem que reconhecer que o Lynyrd Skynyrd, no meu ponto de vista, são dois guitarristas que eu gostava muito. Um deles que faleceu naquele acidente de 1977, né, que é o Steve Gaines. Morreu naquele acidente de 1977, quando deu aquela pane seca no avião que eles estavam, né? Ele ia levar de um show para outro. Steve Gaines morreu, assim como a irmã dele, que era vocalista, e o Ronnie Van Zant, que era vocalista, né? Aí agora o Johnny Van Zant, que assumiu os vocais no lugar do que era até então do seu irmão que morreu naquele acidente. Mas o Steve Gaines era um guitarrista talentosíssimo, né? Muito expressivo e dominava muito bem a guitarra para a época, penso eu. E eu acho que, né, nessa época o som do Steve Gaines valorizava muito. O Steve Gaines foi chamado, né? Foi indicado pela irmã dele, que já era vocalista, back vocal do Lynyrd Skynyrd, né? E ela que, na saída de um ex-integrante, ela que indicou o irmão. E o pessoal escutou, aliás, o técnico de som escutou, né? Que eles deixaram ele tocar e tal, deixaram a guitarra dele meio baixinha, mas o técnico escutou e falou assim: olha, deixa o cara aí que ele é bom. E ele era mesmo, né? O Steve, sempre confundo o nome dele, Steve Gaines. Mas infelizmente ele faleceu em 1977, final de 77, quando deu aquela pane seca no avião. O avião caiu, morrendo Steve Gaines, Ronnie Van Zant e a irmã dele, que era back vocal. A irmã dele era Cassie Gaines, né? Cassie Gaines. Mas enfim, eu gostava muito do som do Steve Gaines, eu acho que ele tocava muito. Hoje eu acho que quem leva a guitarra mais vigorosa mesmo é o Rick Medlock, né? Que ele era guitarrista do Blackfoot, e ele, a partir de 96, passou a fazer parte do Lynyrd Skynyrd. Até esses dias eu estava assistindo aqui um show deles, tributo ao Gary Rossington aí, Gary Rossington, né? Gary Rossington aí, que faleceu esses dias. E eles prestando uma homenagem, colocaram outro cara lá no lugar do Gary Rossington, mas assim, a diferença, né, da sonoridade do Rick Medlock para os outros é monstro. E o Rick é muito eficaz, né, nos licks que ele faz, no solo que ele faz, na pegada forte. O Rick Medlock é um cara grande, né, quase 1,90 m, ele é assustador, e ele tem uma pegada, você percebe que ele tem uma pegada, um punch, né, no que ele toca. E isso se demonstra no som que você escuta na banda, né? Realmente é diferente. E é uma guitarra simples, mas muito eficaz. Você percebe que não tem coisas de muito ganho, o que eu acho bem legal, porque eu acho muito ganho cafona. Eu acho, né? Não estou falando que é. Eu não gosto. Para mim, coisas de muito ganho eu acho um pouco cafona. Muito embora às vezes eu até recorra a esse recurso para fazer um som ou outro, mas se eu pudesse não fazer isso, dia que eu atingir o meu objetivo, que é não usar tanto ganho assim, eu vou estar bem mais feliz, porque
É bem mais legal, bem mais descolado você fazer sons bacana com pouco ganho, né? É uma aí Ron Wood, né? Ron Wood, que te risca que não deixa eu mentir aqui, né? Ron Wood pra mim é o guitarrista mais descolado do mundo, né? Mas enfim, voltando aí ao som do Rick Medlock, que ele era guitarrista do Blackfoot, que também é dessa galera do rock sulista aí, americano, né? Sulista aí. E, enfim, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que os velhinhos ainda estão mandando bem no instrumento, né? Os caras têm garra para tocar, são guitarras simples, você vê que os amplificadores estão lá no palco, né? Não tem nada desse negócio digital, não tem impulso response, até onde eu sei, não tem nada disso, né? Nada impede que amanhã ou depois eles passem a adotar essa técnica aí. Mas pelo som que eu vi no show mais recente, ainda são os velhos amplificadores que estão lá esquentando as válvulas lá para a galera. E que eu acho isso muito legal, não é verdade? Eu acho isso muito bacana, porque é um som de verdade, né, gente? Eu não sou contra você usar impulso response e toda essa tecnologia. Se você realmente vai no lugar, você não tem condição, você não tem assessoria, você não tem gente para te ajudar, leve o impulso response, né? Leve os simuladores de amplificador. Agora, se você vai ganhar bem, você tem um pessoal, você vai ganhar uma paga legal, pague, distribua, né? Distribua um pouquinho da sua grana e contrate os nossos amigos Rhodes para ajudar a levar o velho amplo, que eu acho que ainda faz muita diferença. Então isso aí foi uma modestíssima pincelada aí no som do Lynyrd Skynyrd, né? E você tem duas Gibson e uma Fender, né? São três guitarristas do Lynyrd Skynyrd. E é legal porque você consegue distinguir os três sons das guitarras, né? Antes do Gary Austin falecer, ele também tocava Gibson, né? SG e Les Paul. E você tem a Gibson Explorer do nosso amigo Rick Medlock e outro guitarrista que eu não me recordo o nome lá, que sempre toca com Fender. Então você tem sons distintos, né? Parece que era até alguma coisa combinada, né? Danny Joe Brown, Molly Hatch, né? Também, né? Você vê na formação dessas bandas, não era difícil você encontrar três guitarras, né? Duas Gibson e uma Fender. Não era incomum você encontrar isso. Realmente, eles tinham o capricho de pôr Gibson até com sons distintos, né? Você pega uma Gibson com um som mais tranquilo, outra com uma captação um pouco mais de ganho, né? Burt Buckers, ou até na época, no anos 80 e pouquinho aí, na áurea época dos DiMars, o Super Distortion, né? Não é difícil você ver DiMars Super Distortion na captação de ponta do... Eu sou um fã da DiMars, né, gente? Pode falar o que quiser. Eu não tenho nada com DiMars, não sei nem por que eu não tenho até hoje nada com DiMars. Eu sou um cara que merecia ter uma guitarra com DiMars, eu sou muito fã, né? Da DiMars. Bom, enfim, então você e o Rick Medlock aí no caso que usa a Fender Explorer, né? Que a Flying V e a Explorer, você percebe que talvez pelo formato delas, elas têm uma sonoridade mais aguda, né? Esses dias eu vi o Bonamassa fazendo um som com aquela guitarra que ele comprou do King, né? Albert King. Eu acho que ele deve ter comprado aquele instrumento, porque o Albert King era canhoto, né? E ele tocava com uma Flying V, e na mão dele, que é canhoto, o nome dele ficava escrito na orientação correta, né? Quando o Bonamassa comprou, você tem que inverter o lado da guitarra, aí a letra fica de ponta cabeça. Então creio eu que ele deve ter comprado em algum leilão, alguma coisa, ou de alguma casa de relíquia, ou até da própria família. Ele comprou a Flying V do Albert King. E você percebe que essas Flying V e as Explorer, me pareceu que elas possuem um quê a mais de agudo, né? Uma sonoridade um pouquinho mais aguda que as Les Paul. E isso que dá uma diferenciada no som, que pese ser duas Gibson e com humbuckers, mas você percebe que existe uma diferença no timbre do instrumento. Bom, enfim, uma modestíssima apanhada aí sobre as guitarras do Lynyrd Skynyrd, né?
E por que que eu lembrei? Por causa do falecimento aí do Gary Rossington, né? Até eu estou olhando aqui que tem uma colinha aqui, que é o Gary Rossington, né? E aí eu lembrei, né, do Rick Medlock e do primeiro guitarrista que faleceu, né? Que é o Steve Gaines, sempre esqueço o nome dele, que faleceu em 1977, infelizmente, junto com a irmã, que era a Becky Vocal, e com o Ronnie Van Zant, que era vocalista do Lynyrd Skynyrd, né? Por isso que agora o irmão dele, depois disso daí, o irmão dele assumiu, Johnny Van Zant assumiu os vocais do Lynyrd Skynyrd, onde ele está até hoje. Beleza? Então, salve aí o velho e bom amplificador valvulado, as caixas 4 de 12 e os humbuckers para o famoso rock sulista, né? E que tem muita coisa boa. Lynyrd Skynyrd, que como eu já disse, não sou tão fã assim, mas já tem coisa muito legal. Danny Joe Brown, Molly Hatchet, né? 38 Special e tantos outros aí que eu não vou me lembrar agora aí. Enfim, aquele rock vigoroso sulista feito, né, pelos Redneck Power, né? É isso aí. Então, beleza, forte abraço, quem gostou assina o canal e dá um joinha aí. É isso aí, até mais, valeu.